É hora de acompanhar as principais informações da economia aqui no TMC 360 e hoje com a participação especial nesse horário do nosso colunista Igor Rocha, o economista Igor Rocha. Igor, bom dia para você. A gente vem falando muito nestas últimas semanas sobre uma espécie de nova ordem mundial na geopolítica. Vamos falar bastante ainda hoje, gente, sobre isso aqui no TMC 360, porque muitos líderes mundiais e autoridades estão falando sobre isso agora na chegada, nos primeiros discursos em Davos. Bom, agora Donald Trump está comprando outra briga, né, com outro gigante, né, Europa, agora nas últimas semanas. Que reflexos econômicos isso pode causar e qual pode ser o tamanho do estrago, Igor? Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom estar com vocês aqui logo pela manhã, mais cedinho. Bom, o que está acontecendo em alguns momentos chega a ter até contornos cômicos e em outros momentos contornos bastante dramáticos, né? Basta ver dois dias atrás, até conversas entre líderes, né, dessas grandes potências europeias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sendo divulgadas, né? Conversas privadas, né? Conversas de WhatsApp e outras formas de comunicação que eles estavam tendo ali entre exatamente esses líderes. Então isso foi muito ruim por parte até mesmo da liturgia da relação entre os líderes dos países. E a gente vê que exatamente o que está acentuando esse problema é a questão da Groenlândia, né? Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, não está retrocedendo quanto à questão de querer ter aquela parte ali da Europa para ele, literalmente falando, por ver que aquela região seria uma região estratégica para os Estados Unidos frente à Rússia e frente à China. O ponto é que a Europa não está nada feliz com isso, até porque ceder a isso abriria um precedente, por outro lado, para a Rússia e para a China poder, inclusive, fazer o mesmo e, eventualmente, em outras regiões, né? Bom, o que acontece? Os Estados Unidos falou, olha, como alguns países da Europa mobilizaram exatamente forças militares para a Groenlândia, ele anunciou que aquele acordo que tinha sido feito com a União Europeia a respeito das tarifas estaria suspenso, né, podendo ter um incremento das tarifas comerciais de até 25%. A Europa reagiu da mesma forma, e o mais interessante é que a União Europeia tem um chamado mecanismo de não coerção, né? Que é exatamente para colocar tarifas para restringir determinadas exportações de alguns produtos estratégicos e também colocar tarifas para importação de alguns produtos que eles entendem que seria para proteção ali nacional do país. Qual que é a grande questão e mais interessante disso? Essa cláusula de não coerção, esse mecanismo de não coerção, ele foi criado pela União Europeia, à época, para tentar fazer frente a uma possível ação chinesa, né? Na verdade, está saindo pelo outro lado agora, né? Porque, na verdade, eles estão avaliando aplicar isso aos Estados Unidos, que até então não tinha essa avaliação que pudesse ser aplicada aos americanos, uma vez que eles faziam parte da OTAN, do bloco militar ali, então eram aliados estratégicos do ponto de vista comercial e do ponto de vista militar. Qual que é o impacto econômico nisso? Primeiro, mais inflação, se isso for à frente, de fato. É algo bastante insano que a gente está vendo, né? Está mexendo nessa nova ordem mundial. Então é mais inflação também é mais juros. Com mais juros é menos crescimento. Menos comércio e mais inflação é menos crescimento. Esse é o resultado. Qual que é para dar números aqui para quem nos escuta, a perspectiva de crescimento da Europa está mais ou menos em 2,8%, tá certo? Os mais críticos, né, do que está acontecendo, os mais, enfim, que veem a coisa de uma maneira mais grave, falam que PIB da Alemanha, PIB dos Estados Unidos, PIB da França pode cair até 1 ponto percentual. Mas o fato é que quando a gente pega no agregado da Europa como um todo, a média, tirando os mais pessimistas e também tirando os mais otimistas, a média do mercado está de um crescimento da Europa cair de 2,8 para 2,5. É uma queda expressiva? Mas também não é o fim do mundo. Isso remonta muito ao que a gente viu aqui no Brasil, quando foi aplicada as tarifas, que no primeiro momento assustou, mas no segundo momento falou assim, ó, gente, claro que é ruim especialmente para alguns setores da economia brasileira, mas não é o fim do mundo. Então, a gente tem que acompanhar com calma para ver se isso vai à frente, porque é algo bastante imprudente, né, o que está sendo feito pela economia, pelos americanos, de colocar exatamente essas tarifas como um poder de barganha ali do ponto de vista para
ter a Groenlândia. A gente tem que acompanhar com calma de como isso vai se desenrolar, mas não está nada bom clima, né, como se diz. Olha, a parte importante de tudo isso que o Igor falou pra gente, eu peguei um pedacinho de uma das últimas frases aí. Não é o fim do mundo, gente. Não é o fim do mundo. Então, vamos ficar atentos, porque tudo isso que está acontecendo, né, produz essa retração que o Igor está projetando, mas não é o fim do mundo. Então, Igor, a gente vai voltar a conversar aqui no TMC 360 para a gente ir atualizando à medida que as coisas vão chegando. Porque hoje, por exemplo, tem encontro do Trump com todo mundo lá em Davos, né? Tem as consequências disso e as bravatas pelas redes sociais. Ou seja, trabalho para a gente esse ano não vai faltar. Um grande abraço para você, boa semana. Um abraço, Felipe, um abraço, Joana, tudo de bom para vocês.